Se nós não tivermos uma namespace, como é que nós vamos criar um usuário? O usuário, ele precisa ser alocado numa namespace. Os objetos daquele usuário, daquele esquema, ele precisa ser alocado em uma namespace, né? Então, e a namespace por si só, ela precisa também dos seus data files. Então, assim, o assunto namespace, ele é muito importante, muito importante. Uma das funções importantes aí do DBA, né, independente aí, às vezes do seu nível, é realmente fazer o monitoramento do espaço da namespace, né? Então, assim, é muito importante. Se uma namespace encher, depende aí do ambiente, você pode parar teu banco, você pode parar uma aplicação. Imagina uma aplicação bancária, no final de semana, por exemplo, fazendo várias transações, e uma namespace enche. Vai parar a aplicação, não vai funcionar, o aplicativo do banco não vai mais funcionar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da DBA OCM. Eu sou o Carlos, continuando nossa série de podcasts voltados ao workshop de administração do banco de dados Oracle, para você que quer compreender o Oracle e todos os elementos ali envolvidos na administração. E hoje vamos falar sobre data files e table spaces no Oracle Database. Eu estou aqui com o Oswaldo para fazer um bate-papo, para podermos falar um pouco mais sobre esse assunto. Fala, Oswaldo, boa tarde, tudo bom? Fala, Carlos, boa tarde, tudo bem? E você? Muito frio aí em São Paulo? Tudo jóia, muito frio, né? Tempo nublado, chovendo, mas estamos aqui firme e forte. Você também está no frio e na chuva? Aqui no interior tá meio friozinho também. Vamos falar um pouquinho sobre data files, namespace, que é um assunto bem importante na parte do Oracle, né? Dá uma esquentada aí na galera. Vamos lá, então. E nesse podcast vamos entender o que são os data files e table spaces e o quanto é importante dentro do banco de dados esse assunto de armazenamento, que faz parte do workshop de administração. E Oswaldo, assunto importantíssimo, né? Referente à administração e arquitetura. Vamos dar uma introdução sobre o data file e table space dentro do Oracle? Vamos lá. Recapitulando um pouquinho a parte da arquitetura, né, que nós vimos aí no podcast da semana passada. Então, assim, o Oracle, ele trabalha com a parte física e a parte lógica. Na parte física, nós temos os data files. O que são os data files? O banco de dados precisa usar as informações em algum lugar. Então, ele utiliza o quê? Arquivos para fazer essas gravações. Essas gravações são feitas em arquivos que são chamados data files. Tá? Os data files são tudo o que nós podemos visualizar e gerenciar a nível de sistema operacional. Tá? Então, essa seria a parte física. Dentro dos data files, nós temos aí um outro elemento que são as table spaces. Então, quando você cria uma tabela, você cria objetos de usuários, por exemplo, eles ficam gravados dentro da table space. E a table space é alocada dentro do data file. Eu até vou repetir uma analogia que foi falado lá na arquitetura. Pensemos no seguinte: uma empresa tem aqueles arquivos antigos, aqueles arquivos de aço, né? Você está vendo aquele arquivo de aço. Então, o arquivo de aço é o seu data file. Para eu enxergar o que está dentro do arquivo de aço, eu preciso abrir. Então, na hora que eu abro, eu tenho aquelas pastas suspensas. As pastas suspensas, eu estou abrindo lá o SQL Plus, por exemplo, estou verificando as minhas table spaces. Então, as pastas suspensas são as table spaces. E o que estão lá dentro, tabelas, objetos dos usuários, por exemplo, são as folhas que estão dentro das pastas suspensas. Tá? Então, essa é a subdivisão hierárquica. Arquivo de aço, data file, pasta suspensa, table space, folhas dentro da pasta suspensa são os registros que estão dentro da table space. Né? E aí, assim, Carlos, as table spaces, elas trabalham com uma granularidade. Tá? Então, lá dentro delas, são divididos os armazenamentos na parte lá dos segmentos, dos extents, dos data blocks, tá? Então, essa é a estrutura interna da table space. É claro, é um assunto um pouco mais avançado, até adiantando um pouquinho na nossa imersão, a gente fala um pouco mais da estrutura da table space, né? Mas é mais para o pessoal saber um pouco aí. Que tipos de table space, nós vamos falar também um pouquinho. Quando nós instalamos o banco de dados, nós temos algumas table spaces que são criadas. Nós temos a table space system,
que ela grava aí informações do dicionário de dados, tá? Nós temos a TableSpace Sysaux. A Sysaux ela é uma auxiliar da System, tá? Em alguns ambientes aí o pessoal até configura a Sysaux para trabalhar algumas funções para desafogar um pouquinho a parte da System. Nós temos a TableSpace de Undo, né? Que é onde são gravados a parte de transações dos Undo. Inclusive, vamos fazer um podcast mais para frente sobre Undo e Redo, né? Temos também a parte de TableSpaces Users. A Users é onde estão os objetos dos usuários. Quando você cria um usuário, normalmente ele é gravado dentro da TableSpace Users, mas você pode determinar uma TableSpace específica também para aquele usuário. E tem as TableSpaces Temp também. Esse daí eu vou falar um pouquinho mais para frente, que aí vai modificar um pouquinho essa estrutura física. Muito bom. Legal, aí pudemos entender essas estruturas de armazenamento sobre essas duas perspectivas, né? Sendo a estrutura lógica ali determinando como os dados de fato vão ser organizados, né? Relacionados e armazenados dentro dessa estrutura física, né? Que de fato ali reside no nível do sistema operacional. E quais os tipos de tablespace ali que temos dentro do Oracle? Nós temos as tablespaces permanentes, né, quando os dados são persistentes, quando eu encerro a sessão e os dados estão lá, continuam sendo gravados, continuam gravados, né? Esse tipo de tablespace, a permanente, os dados eles são gravados dentro dos data files, como nós já falamos lá atrás, né? Agora nós temos um segundo tipo também de tablespace, as temporárias. Então, eu não falei de um arquivo que são os temp files. Eu tenho os data files para a parte de gravação fixa, persistente, e eu também tenho as tablespaces temp, as temporárias, temporary temp spaces. Existe lá para ela os temp files, são arquivos físicos, né? Só que são arquivos que são assim, gravam informações que a hora que eu encerrar uma sessão, eles somem. Para que eu preciso disso? Às vezes, algumas consultas, algumas transações, eu não preciso deixar gravada no banco. Então, eu crio uma tablespace temp file, né? Uma temp, e aí eu utilizo essa temp enquanto a minha sessão estiver aberta. E é interessante falar da tablespace, né? Que normalmente o pessoal acaba não lembrando dela, né? Mas ela é bem usada, né? No sentido, às vezes, quando a gente vai fazer lá uma busca, né? Fazer um sort, é meio que serve como um rascunho, né, para o banco utilizar ali para poder fazer todo o arranjo necessário para poder trazer a informação para você. Então, ela tem a sua importância, né, por mais que não seja tão falada assim ou associada, né, no dia a dia ali da operação, né, mas é interessante. Na verdade, é assim, né, é bom que você citou isso, Carlos, porque se nós não tivermos uma tablespace, como é que nós vamos criar um usuário? Um usuário ele precisa ser alocado numa tablespace. Os objetos daquele usuário, daquele esquema, ele precisa ser alocado em uma tablespace, né? Então, e a tablespace por si só, ela precisa também dos seus data files. Então, assim, o assunto tablespace, ele é muito importante, muito importante. Realmente. E, de fato, como é que funciona ali essa parte do armazenamento de informações dentro das tablespaces? Nós temos aí dois tipos também de armazenamento de tablespace. Então, nós temos as tablespaces tipo small file. O que é isso? Eu tenho uma tablespace que pode ter um ou mais data files. Esses data files, no padrão do bloco de 8K, ela armazena aí até 32 GB. Então, eu tenho lá uma tablespace que tem um data file, por exemplo, chamado TBS01. Esse meu TBS01, ele vai ter 500 megas. Eu defino na hora da criação, tá? A hora que encher aquele 500 megas, eu posso dar aí um auto extend para ele chegar nos 500 megas e ir aumentando de tamanho. Ou eu posso criar um novo data file, um TBS02, por exemplo. Então, isso é o tipo de tablespace small file, que ela contém vários data files. Nós temos também uma outra tablespace, que é a Big File. A Big File Tablespace, ela, no padrão do bloco de 8K, ela trabalha com arquivos de até 32 teras, tá? A diferença é o seguinte, eu só tenho um data file para Tablespace Big File. Eu não posso criar mais data files, o Oracle nem deixa, tá? Chegou nos 32 teras,
esquece, eu tenho que criar uma nova table space. O gerenciamento das table space Bigfile, ele é muito melhor e mais utilizado no dia a dia, só que ele requer um monitoramento também maior, tá? Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, na última versão 23 aí, mudou um pouquinho, né? A Oracle mudou o default da criação, correto? Correto, exatamente. Agora o padrão vai ser Bigfile, né? Já por default. Isso mesmo. Legal. Então, assim, hoje o default até 19C, né? 20C, quando você faz a gravação, aí você cria uma table space, por default ela entra como small file. Então, como o Carlos falou, na 23AI, que é a versão atual aí do Oracle, né? Você já criou por default, ele vai criar uma big file. Muito bom, Oswaldo. E pegando esse gancho, né? Você vê o quão importante é saber esses detalhes ali, até porque essa questão do dia a dia, você poder estar manipulando elas, né? Sim, sim. Uma das funções importantes aí do DBA, né? Independente aí, às vezes do seu nível, é realmente fazer o monitoramento do espaço da table space, né? Então, assim, é muito importante. Pô, se uma table space encher, depende aí do ambiente, você pode parar teu banco, você pode parar uma aplicação. Imagina uma aplicação bancária, num final de semana, por exemplo, fazendo várias transações, e uma table space enche. Vai parar a aplicação, não vai funcionar, o aplicativo do banco não vai mais funcionar. Então, assim, o monitoramento constante é muito importante, principalmente em relação à parte do espaço utilizado, do espaço disponível das table spaces. E ainda nessa questão, também a questão de alocação, né, de onde você coloca ela, questão de segurança, questão de performance, né, se você deixar algumas recomendações, às vezes é legal você colocar isso também em um arquivo, um disco separado, né, para evitar I/O, né, tem essas questões também envolvendo tudo isso, né. Sim, problemas de hardware podem acontecer. Então, assim, se for possível você colocar num dispositivo separado a CibiSpace, ótimo, né? Então, você já tem lá uma redundância, né, funcionando. Mas, é assim, a parte da CibiSpace é muito importante, tem que tomar muito cuidado no gerenciamento dela. Legal. E já que é importante gerenciar a table space, de que formas ali a gente pode realizar esse tipo de atividade? É assim, lá no Oracle nós temos algumas views internas do sistema que nós conseguimos fazer algumas consultas nas table spaces, né? Nós temos, por exemplo, a DBA Data Files, nós temos aí a DBA Table Spaces, né? Nós temos algumas VDollars. Então você consegue fazer uma consulta identificando, por exemplo, a Table Space TBS1. Quanto é que ela tem de espaço total? Ela tem 500 megas. Quanto é que já foi ocupado? Já foi ocupado 300 megas. Ela é auto-extend? O que é auto-extend? Quando chegar no limite dela, ela vai pegar e vai para os próximos 100 megas e assim por diante. Ela aparece lá, yes ou no. Né? Ela é big file? Aonde está o seu data file? Então, assim, existem vários tipos de consultas que nós podemos fazer via SQL, né, para administrar as table spaces. Inclusive, até algumas consultas PL/SQL, você pode criar uns scripts aí para ele te dar uma informação bem mais detalhada. Lembrando que essas consultas, elas podem ser feitas tanto no SQL Plus, quanto também no SQL Developer, tá? Então, assim, você pode utilizar essa parte dos dois ambientes aí, as duas ferramentas para fazer esse tipo de consulta. E aí a gente ainda tem mais, né? Tem o Enterprise Manager Cloud Controller, que é aquela interface mais gráfica, onde você consegue observar isso aí de uma forma visual, né? Mas é aquele ponto, né? Nem sempre tem a ferramenta ali disponível de forma visual, então é importante, né, saber dessas visualizações, outros meios ali que você consiga fazer esse monitoramento sem existir essa dependência, né, gráfica. Isso. E assim, pensando em table space, pensando em toda essa parte de gerenciamento, né? É muito importante quando você vai preparar o teu ambiente, pensando se você vai colocar big file, se vai colocar small file, no tamanho das table spaces, onde ela vai estar alocada, porque isso vai mexer também com a parte de performance. Além da segurança das informações que estão gravadas lá, isso pode mexer com a tua parte de performance também. Então, às vezes, num banco aí com muitas movimentações, o que vai ser mais viável? Até voltando um pouquinho no assunto, por isso que a Oracle deixou como default a parte da criação da Big File,
né? Porque ela, como é que posso te falar? Ela se performa melhor, né? Mas é claro, o monitoramento tem que ser mais constante. Mas assim, ela é muito mais viável na administração do dia a dia e também na utilização. Boa. E ainda nessa parte de gestão da Tablespace, quais as melhores práticas ali que podemos adotar para manipular elas também, né? Nós falamos um pouquinho aí em relação ao armazenamento dos data files, que podem ser em outros discos, por exemplo, outros dispositivos, né? A Tablespace, quando você vai fazer uma criação de um usuário, você pode determinar qual que é a Tablespace que ele vai utilizar, tá? Quando você vai fazer uma criação numa tabela, você também pode fazer isso, qual a Tablespace que vai ser utilizada. Então, assim, você pode criar segmentações. Eu vou criar aí um grupo de usuários do comercial, um grupo de usuários do financeiro, um grupo de usuários diretoria e assim por diante. Técnico, TI. Por que não criar uma Tablespace para cada grupo de usuário? Tá? Então, Isso assim, é viável, né? É viável. é viável, né? E até questão de organizacional, né? Fica até mais fácil de você Sim, lidar, né, com o dia a dia, né? Do que aquelas coisas que estiver tudo solto, espalhado, e na hora sim, da correria não achar identificação, nada, né? não racha nada. A identificação é perfeito, né? Nessa parte de segmentação também, tem que prestar atenção no seguinte: quando você vai trabalhar em cima do ambiente, é legal você trabalhar muito a nomenclatura para ficar fácil. Se é um grupo, às vezes, de 10 DBAs, você saiu de férias, como é que você vai deixar fácil porque que as pessoas identifiquem o seu trabalho? Às vezes não está documentado. Então, se você tiver uma nomenclatura, ela vai ficar muito mais fácil de ser identificada. Então, parte da organização, segmentação, nomenclatura é bem importante, né? Localização também. E Sim. pensando em segurança, aí vamos um pouquinho para a parte aí da prova 083, né? Que é um assunto mais avançado. Backup, como é que funciona o backup? Se nós pensarmos no backup lógico, data pump. Se nós pensarmos no backup físico dos data files, aí nós já vamos lá para o recurso do Oracle, que é o RMAN, tá? Então é Sim. assim, que é o Recovery Manager. Mas é assim, isso já é um assunto um pouco mais avançado, tá? Mas segurança, backup é essencial em qualquer hierarquia aí da arquitetura do Oracle. E só até complementando, né, essa parte de nomear, de você organizar, normalmente o pessoal coloca essas convenções de nome, né, exatamente certinho para até padronizar e todo mundo se achar, né, todo mundo saber de onde às vezes onde é um servidor, de onde é um arquivo, né, de onde pertence, facilitar essa localização, né, para não ficar perdido, né, então é interessante manter ali a organização para que não ocorra nenhum tipo de incidente por falta de informação ou porque ninguém achou a informação, né? É importante, Carlos, como nós falamos muito aí da parte da arquitetura multitenant, então assim, se eu tiver 10 PDBs na minha arquitetura multitenant, na hora da nomenclatura, da criação do data file do Tablespace, por que não trabalhar com uma nomenclatura que eu identifique qual que é a minha instância, por exemplo, qual que é o banco de dados, né, qual que é o PDB que se refere àquele data file. Então, eu posso fazer uma organização aí do jeito que eu quiser, bem estruturada. A facilidade fica muito melhor você administrar quando você tem organização. Na nossa vida, a gente já organiza tanta coisa, né? Por que não Sim, trabalhar com isso também no banco de dados, que é uma coisa essencial? certo. E por fim, ali temos um recurso também que é interessante, né? Que ajuda na parte da administração, que é o MF, né? Do que ele Isso. se trata exatamente ali para dar um overview para o pessoal? O MF é o seguinte, Oracle Managed Files. Como é que funciona, Carlos? Quando você cria uma table space, você precisa determinar aonde está o data file dela, onde vai ser criado o data file dela, né, para dizer melhor. Quando você utiliza o OMF, você parametriza algumas informações. Tá? Um dos parâmetros, por exemplo, é o DB Create File Dest, do OMF. Então, lá dentro, eu determino o seguinte, falo, o data file, por exemplo, que vai ser criado, ele vai ser criado no diretório X, na pasta X. Então, na hora da criação da minha table space, se o OMF estiver habilitado, nós chamamos dessa maneira, né? O OMF habilitado ou não estou utilizando o OMF. Se o OMF estiver habilitado, na hora que eu for criar
a minha TableSpace, eu não preciso determinar o local. Ele vai lá, vai buscar na configuração, por exemplo, desse DB Create File Dest e vai criar a TableSpace, lá o data file, onde tiver parametrizado. Só que assim, mesmo que esteja o OMF habilitado, parametrizado, né? Eu posso também determinar em outro local. Então, o OMF, ele simplifica, ele é muito utilizado, mas eu posso também utilizar um destino diferente, mesmo com o OMF habilitado. Tá? Então, o OMF é uma prática bem interessante de se utilizar no banco de dados. Legal, então ele é basicamente um recurso ali que você passa o gerenciamento, né, da criação disso para o OMF, né? Você só especifica ali alguns parâmetros para ele e ele, de fato, assume essa função de gerenciar os arquivos no local que você determinou, da forma dele, sem precisar fazer muita intervenção manual, né? Acaba Isso facilitando. Mesmo. Você não precisa criar uma string lá de comando de criação de TableSpace enorme, determinando nome, data file, determinando o local, tal. Você pode pegar e trabalhar com o MF, que vai simplificar muito mais a sua vida. Ou seja, é só benefício, né? Não tem nenhum malefício ali em não utilizá-lo, né? Na verdade, não utilizar, você está deixando de performar melhor, né? De perder menos tempo com algumas coisas ali, dando nome, escolhendo local, né? Então, é bem útil utilizá-lo, né? É bem útil também. E outra, se você estiver trabalhando com o segundo disco, por exemplo, você já seta lá no MF o segundo disco, né? Aí ele pega e já faz a criação lá no segundo disco. Muito bom, Oswaldo. E, pessoal, se estão gostando aí do conteúdo e têm interesse ali em aprofundar o conhecimento, nesse mês de julho, do dia 22 ao dia 25, das 16 às 20, iremos ali fazer uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com os temas da primeira prova, que é a 1Z082. E a gente não vai ficar só falando que nem a gente fica aqui no podcast, né? Lá, vamos mostrar na prática, né, de fato, ali tudo que acontece, como funciona, entender de fato ali como gerenciar o banco de dados, né, mostrando cenários reais ali do dia a dia. E se você tem interesse em participar, digita aí embaixo, eu quero, nos comentários, que nosso time vai entrar em contato e vai te passar mais informações. Oswaldo, quer complementar com algo mais sobre o tema do Data Files TableSpace? Se me permite, eu gostaria de complementar sim, falando inclusive em relação à imersão, né? Na imersão aí, uma das coisas que nós colocamos em prática são algumas questões, né, da prova 082. E na prova 082 é um assunto pertinente também, TableSpace. Cai TableSpace na 082. Cai o MF na 082. Cai sobre data file na 082. Então, e às vezes até com as famosas pegadinhas da Oracle, né? Então, assim, a imersão, ela vai trazer isso para nós, essa experiência aí. Nós temos uma questão, vamos explicar aí quais são as alternativas corretas ou as incorretas, né? O porquê daquilo. Mas o assunto TableSpace cai também na 082. Está lá nos tópicos da certificação da prova 082. Está lá nos tópicos do exame. Sim, e esse é aqueles que certeza que não tem dúvida que vai cair, né? Então, temos que saber se preparar, porque é algo ali que é iminente. Você vai chegar na prova e vai ter alguma perguntinha, né? Vai ter alguma coisa lá sim. Na verdade, tudo que nós estamos falando no podcast vai cair na imersão, e o que cai na imersão cai na prova também. Então, os assuntos são tudo interligados. Igual a arquitetura Oracle. Isso aí. Muito bom. E, pessoal, não deixe de participar da nossa imersão. Ela pode, como a gente fala, pode mudar o seu jogo, né? Às vezes é só uma tacada ali que já valeu o dia todo. E muita prática e mão na massa. Oswaldo, obrigado aí pela participação, colaboração. Obrigado. Um abraço e nos vemos aí no próximo podcast. Beleza, Carlos. Valeu, obrigado aí. Boa tarde a todos. Boa tarde.